Mara de Almeida, eu começo com você, né? Interessante, pegando isso que acabamos de ouvir, que é a total transparência. Desde que aconteceu o apagão, o que nós observamos por parte das autoridades do governo, desse setor importante do sistema de energia do país, é uma busca assim, de saída para minimizar o acontecido e parece que para não assumir a responsabilidade, vamos pôr entre aspas, culpa. Parece que é uma defesa permanente, a começar do próprio ministro Edson Lobão, que já foi falando de raio de chuva e tal, e a própria ministra Dilma, concordando com ele. No dia seguinte ela nada falou, entretanto no outro dia diz que é isso mesmo, que foi questão de tempo, que é um problema da humanidade, né? Não saber o que fazer diante da força da natureza e que o caso ficou encerrado. Aí entra a indagação não respondida. Esse apagão, Mário, expôs a vulnerabilidade do nosso sistema de energia? Lídia, o sistema elétrico brasileiro, apoiado na geração de hidroeletricidade, é muito bom, é adequado ao país. O Brasil tem cerca de 1/5 da água doce do planeta, fora das geleiras, e aproveita essa água doce, sobretudo para gerar eletricidade. Então, é uma escolha adequada. O que se discute, e aí você tem bastante razão ao mencionar que o governo levou um susto, e levou um grande susto, porque politicamente vinha circulando numa trajetória, como se diz, céu de brigadeiro, nenhum problema, crescimento, atravessou a crise global e, de repente, esse choque nacional dramático numa situação em que as eleições já estão ali na esquina. Portanto, um incidente, um acidente, algo que é preciso ser investigado e não é para encerrar o caso. Por quê? O problema existiu. 1999, apagão. Do mesmo tipo, desligamento. 2 vezes em 10 anos. É alguma coisa que se repetiu. Portanto, tem que ter uma causa. Pode não ser a mesma. E tem aquele detalhe, né? O fenômeno que se repete. A gente aprende na escola, é fenômeno controlável. Não tem dúvida. Aí entra a indagação. Se o sistema é robusto e forte, parece que ficou na moda falar em sistema robusto, de repente, como é que permitiu o desastre? O próprio presidente Lula fez essa indagação. Maradona. Na verdade, a gente tem aqui que render os cumprimentos ao presidente, né? E não deu o caso por encerrado. Porque é inconcebível você ter um sistema que nós temos que começar robusto, né? E uma descarga atmosférica botar todo um país a zero. Lembrando que desde 84, da inauguração de Itaipu, é a primeira vez que nós temos as 20 máquinas paradas de Itaipu e que representa 30% da geração de energia para o país. Quando fala a primeira vez, quer dizer que desde a inauguração de Itaipu em 1984 nunca parou? Nunca aconteceu fato igual a esse de pararem as 20 máquinas, né? E isso realmente mostrou a fragilidade que está o sistema. E nós já estamos falando já com relação à questão da segurança do sistema já há muitos anos, né? Só que normalmente quando uma entidade de classe ela faz esse pronunciamento, já se busca logo direcionar... Nós quem? Os operadores que trabalham nessa operação do sistema elétrico? Até para explicar um pouco para a população, é importante a gente ter essa oportunidade, os operadores seriam como o piloto de um avião, não é? Que você, é o exemplo de um carro, você não discute o retrovisor do carro depois que ele está fabricado, não. Então nós estamos falando da geração, da transmissão e da distribuição de energia. Então o operador ele está na ponta, é ele que está ali controlando a demanda, está controlando a geração da energia, passa, né, como foi já mostrado por várias vezes, né, qual que é o caminho da energia elétrica. Então ele sai lá da geração, vai para a transmissão e tem a distribuição. Esses 3 componentes têm que estar em harmonia. E o que mostrou para nós é o quê? Não está falhando planejamento, está falhando a organização do processo, ou seja,
tem que ser rediscutido de uma maneira técnica, Maria Lídia. Isso é muito importante a gente frisar. Não se pode ter componente político numa discussão tão importante que é o fornecimento de energia elétrica e que ficou aí muito claro a fragilidade do processo. Agora, Washington, para desligar é um trisque, como se fala, Correto. Milissegundos. Para religar, imagino, é preciso alguém levantar uma chave. Correto, correto. Por que demorou 2h30 para alguém levantar uma chave, Washington? Veja bem, o Mário deu oportunidade de nós falarmos uma coisa que é extremamente importante, Maria Lídia. Nós tivemos uma redução do número de trabalhadores no setor, principalmente no estado de São Paulo, em mais de 60%. Ou seja, esse procedimento que você falou, que tinha que ter alguém lá para levantar a chave, não estava lá. Por quê? Porque reduziu o número de trabalhadores. A maioria das subestações e algumas usinas estão automatizadas ou estão sem o operador lá na ponta. Tanto é que não foram 2 horas, viu, Mário? Foram 4h30 para o restabelecimento. Mas naquela específica onde houve o acidente, não tinha ninguém? Era automática? Não, nessa tínhamos operadores. E por sorte, havia ali naquele instante a troca de turno, ou seja, o número estava um pouco elevado, né, porque a gente estava em troca de turno. Mas na maioria hoje das subestações, tanto na geração como na transmissão, nós estamos com uma defasagem significativa de trabalhadores. Eu vou pedir licença porque eu quero apresentar o professor Hildo Sauer, que acaba de chegar e integra a nossa bancada. Professor Hildo Sauer é professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. E eu já começo passando a palavra para o senhor, exatamente nesse início do Em Questão de hoje, em que nós buscamos assim, uma reflexão para entender, né? Por que, mais uma vez, nós ficamos no escuro, numa fase em que parece que houve mais investimento,